Bom, boa noite, né? É, eu queria deixar uma opinião, ok? Uma manifestação minha sobre o que está acontecendo, tá? No nosso país, principalmente, no mundo e no país, ok? Mas veja bem, isso não é só uma situação espiritual, isso é uma situação política. Porém, tudo se confluencia, tá? Beleza? Se eu puder também, eu compartilho uma tela aqui, umas coisas que a gente olha, não tem sentido, cara. Então, por exemplo, a gente está nesse mês aí de março de violência contra a mulher. Perfeito, sou contra, mas eu também sou contra qualquer tipo de violência, tá? Qualquer situação, tá? Só que assim, a gente tem que entender que o ser humano, ele independe de sexo, tá? Por quê? Porque o ser humano, ele é um animal biológico. E como tal, tá? Ele em ambos, masculinos e femininos, você vai encontrar o lado negativo e o lado positivo. Ninguém é inocente, ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim, todo mundo tem as suas potencialidades. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque o mundo está passando por um processo muito complicado. Muito complicado. E é um processo que assim, a gente não sabe o que acontece, né, internamente no seu todo. Então a gente olha algumas pessoas falando que tem essa parte de demônios, de assediadores, né, e por aí vai, tá? E existe uma confusão muito louca por aí, cara. Tá tudo muito confuso. Tá todo mundo, o pessoal tá muito louco, cara. Muito louco, tá? Fica difícil, cara. Fica muito difícil da gente ver para onde vai. A gente tem um outro problema, é um problema de Brasil, tá? Que é falta de heróis. A gente não sabe para quem olhar. A gente não sabe. Então, por exemplo, tem gente que vai lá e vota, né, em determinado presidente ou de esquerda ou de direita, porque está querendo o quê? Um ponto, né, de uma pessoa heróica. Por quê? Porque a gente não tem base. Qual é o seu herói brasileiro? Herói de verdade. Não estou falando do Superman, do Batman. Qual que é? A gente não tem, cara. Não tem. O americano tem, o europeu tem os seus heróis ali, tem as suas referências. A gente não tem referência. E quando tem, também acaba descobrindo que o cara é mó. Zé Pilantra. Não tem o Zé Pilintra, é o Zé Pilantra. Tá? Entendeu? Não estou fazendo alusão, não, tá? É complicado. E assim, eu vejo também que o Brasil tem um problema muito sério de. de espiritualmente falando, tá? Confusões espirituais muito grandes, ok? Uma energia muito densa e uma energia que parece, né? Parece não, de certeza, que está sendo cada vez mais bem trabalhada para a destruição da própria sociedade, tá? Aí eu vou colocar um ponto que é coisa minha, que é a falta de cristianização das pessoas. Por que eu estou falando falta de cristianização? Pode ser qualquer outro nome, tá? Mas assim, falta a pessoa ter um norte para onde ir. E se você quer ter um norte para onde ir, atualmente a melhor forma de você fazer isso é através de Bíblia. Não que você tenha que chegar e virar crente, católico, cristão, blá blá blá, mas você tem que ter uma moral. E a gente não está seguindo mais essa moral. E essa moral também, ela está sendo desvalorizada por uma série de espiritualistas, principalmente alguns de rede social, entendeu? E também tem o conto do trouxa, né? Por exemplo, eu vejo algumas pessoas, né? Os famosos macumbeiros, que você olha assim, cara, é picareta. Então ele conta historinhas, né? Para quê? Para dar o fantástico, gerar fantástico, que as pessoas são viciadas em adrenalina, tá? YouTube é adrenalina, tá? Pra quê? Pra você ficar vidradão. Então é o cara que fala do assediador, do demônio, do suicídio, das trevas profundas, e o cara fica lá, toma cuidado que isso aí é assédio também, tá, cara? Isso é um puta de um assédio que te faz levar lá. Porque querendo ou não, você abre uma porta, tá, dentro aqui da tua mente, pra quê? Pra você ir pra lá. Só que assim também tem outras coisas. Vou contar uma experiência que eu tive hoje, tá? Hoje foi um dia muito complicado quando eu saí.
Se demorar, vocês me desculpa aí, vocês vão colocando aí, tá? Hoje é para extravasar um pouco. Então, por exemplo, ontem eu fiz uma oração show, legal, fiquei com uma conexão bem profunda, bem íntima, começa a dar aquelas ideias, tudo tal, e eu achei legal. E aí a gente tem um problema, eu não sei se vocês passam por isso, que é quanto mais reza, mais demônio aparece. E aí aconteceu hoje comigo. Então ontem à noite eu cheguei, entrei em transe e tudo tal. E aí, hoje, só vem gente chata te encher o saco. Ó, o capeta, o capeta chega, ô fulano, pega enche o saco dele aqui, esse aqui. E por aí vai. Entendeu? E assim, eu passei o nervoso, lógico, eu sou filho de Deus, eu sou um ser humano normal, não sou obrigado a ser não, cara bonzinho, tá? Não sou, e eu acho que o cara que finge que é bonzinho para depois fazer maldade de em silêncio, para mim é o cara pior que tem. É muito pior, porque você não sabe o que tem dentro das pessoas. E hoje em dia está acontecendo muito isso. As pessoas, elas se dão de bonzinhas, mas elas são ruins. E a emissão de energia dessas pessoas é muito tóxica, cara. Você pode notar que a cada dia que passa, tá aparecendo cada vez mais assim, mini demônios, sabe? Cheios de ódio. E ódio não é a raiva que você transmite, tá? É a frieza e a falsidade que você faz contra uma determinada pessoa. Entendeu? Tome cuidado. Tome cuidado. Às vezes aquele cara que se manifesta, fala, tomar no cu, filha da mãe, não sei o que, ele é muito mais sincero do que aquele cara que fica em silêncio por trás, ó, te corta a cabeça. Toma cuidado. E o mundo tá ficando assim. O mundo tá ficando muito complicado nesse sentido. Entendeu? E nessa semana, por exemplo, eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu olhei assim, foi a partir daí que eu resolvi mostrar, mas é uma coisa que para mim não tem sentido. Deixa eu ver se eu acho, né? Eu acho que eu vi foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. Não sei por que eu perdi, qualquer coisa eu acho. Mas basicamente o que eu vi foi o seguinte. Deixa eu ver se eu acho a fonte, porque hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala, tá? Só um minuto. Aqui é tudo no real, hein? Tudo ao vivo a cores. É isso aí mesmo. Pelo que eu vi aqui, cara, o que acontece? 15 mil crianças morreram, né? E dessas 15 mil crianças, 10% meninas. Então devemos proteger as nossas meninas. Que, sinceramente, foi uma situação muito estranha essa aqui, tá? Cara, 15 mil crianças morrem e dessas 15 mil crianças, 15% meninas. Vocês já pararam para analisar que 85% então são meninos, crianças que morreram? Tudo bem, a gente está na semana de violência, contra a violência, né, à mulher, etc, tal. Mas assim, e os menininhos, como é que fica? Criança também, entendeu? Então, umas coisas que não tem nexo. A gente tá tendo umas coisas que não tá tendo nexo, entendeu? Pra quê? Pra ser conduzido como se a gente fosse o quê? Um gado. Não tô fazendo alusão política, mas como a gente fosse um gado, pra gente acabar fazendo o quê? Conflitos entre a gente, entendeu? E aí vem o respaldo. Por que a Bíblia? Porque a Bíblia, ela não é só uma parte espiritual, ela é um manual também de conduta. E, veja, esse manual de conduta, ele faz com que a gente, né, siga um determinado caminho. E esse negócio funciona. Porque lá no livro dos mortos egípcios, o pessoal se desenvolveu, tá? E a Bíblia, assim como
o livro lá dos judeus lá, esqueci o nome e tal, eles se baseiam nesse livro. É só você ver lá, é só você ver os mandamentos lá deles, lá você vai ver que é tudo parecido. Ou seja, você segue determinadas condutas para que você não caia em tentação, não faça o mal, entendeu? Então, cara, assim, a gente está se perdendo nisso daí, ok? A gente precisa de um meio, de um caminho e realmente confiar naqueles heróis, entendeu? Ou em pessoas que a gente acha que é o correto, ok? Então tome muito cuidado, cara. Tome muito cuidado porque hoje em dia tá muito complicado. Muito complicado. Tem espiritualista de rede social, eu já vi esses aí, ó, já era. Não tô falando pra você me seguir porque, ó, cara, na boa, não dá em nada, entendeu? Não sou porra nenhuma, tá? Mas assim, isso daí leva a uma energia muito negativa. É uma coisa que me fez refletir também o seguinte, tá? Eu me lembro que tinha lá, eu não vou falar o nome, mas eu fui numa palestra, tá? Que fica lá na Zona Sul de São Paulo há muito tempo, que veio o cara da saída do corpo pra cá, ele foi fazer a palestra tal. E aí eu comecei a ver o nível das pessoas que estavam entrando lá. Muito pesado. Muito pesado. Falei, caralho, é uma energia negativa, sabe? Pessoal, sabe? A energia das pessoas e isso vai se alimentando, entendeu? Eu não conseguia ver muita coisa, né? Porque eu também tenho limite na minha clarividência, eu só vejo mais energia. Mas assim, o que deu pra ver é que tinha bastante vibração, né? Mas era uma coisa muito pesada. E aí isso me fez refletir. Falei, caramba, qual é o meu nível? Preciso beber isso daí. E depois disso daí que começou a abrir um pouco a minha, sabe? A minha cabeça sobre algumas coisas, entendeu? E aí a gente vai recebendo determinadas informações sobre o que? Sobre as mudanças e transformação do mundo. O mundo está se transformando, tá ok? Então o que está acontecendo com o mundo? É minha opinião, tá? Beleza? À medida que está passando o tempo, a gente está tendo vibrações cada vez maiores, ok? E pelo que eu entendi, tá? Na minha visão, ninguém me falou, é o que eu senti. A gente está caminhando cada vez mais por uma confluência em que o mundo, né, espiritual fica mais íntimo com o mundo físico, entendeu? Então, talvez daqui mais uns 100 ou 200 anos, a gente vai começar a ter mais assim clarividência, telepatia, sensibilidade vai aumentar, entendeu? É por isso que as pessoas estão saindo daqui. Não porque estão sendo expurgadas para Kiron, para virar macaco. Eu já vi gente falando isso, sabia? O cara vai para Kiron virar macaco. Olha assim, o que é? Tá doido? Mas eu, pelo menos, o que eu vi em termos de mudança, quem é mais, assim, as pessoas mais simples, elas estão saindo e estão indo para um mundo parecido com o nosso, uns 400 anos atrás, tá? Foi o que eu vi, entendeu? E pelo que eu senti, foi um acordo, tá? É a minha opinião, o que eu vi e o que eu senti. Então, a gente tem que tomar cuidado justamente nesse período aqui, século 21, 2025, 26, 27, tá? Talvez até 2030. Vai ter muitas mudanças, ok? Muitas transformações. E a gente tem que sempre analisar para não cair em tentação. E aí tem aquilo, quanto mais você reza, mais assombração aparece, mais você vai ser provado nisso. Entendeu? E uma outra coisa, talvez eu até estenda, lógico, uma outra informação, é que as verdadeiras, tá? Os verdadeiros desafios
Não tá quando você sai do corpo e você vai encontrar um capeta. Vai encontrar um mago negro, o mestre dos magos. Você não é, isso daí não é desafio, cara. Porque se você ficar com medo, o seu cordão vai lá e te puxa e traz pro corpo. É assim que funciona. Você pode pegar qualquer curso de saída do corpo, você vai ver isso. Entendeu? Então não adianta, cara. Se você tá, ó, veja, se você sai do corpo e você se lembra que você estava num lugar mais trevoso, duas coisas podem ter acontecido. Ou o seu nível tá baixo, então você precisa rever seus processos, ou alguém tá te usando para você fazer alguma missão. Entendeu? Possivelmente, tá? E quando você também estiver no lugar mais acima, aproveite. Lembra, aproveita, tal, ok? Porque isso acontece, entendeu? E a verdadeira aprovação, cara, tá aqui. Tá aqui todo dia. Por quê? Porque você não tem como sair. Porque veja bem, se você começar a ficar puto da vida com alguma coisa, sua energia vai começar, né, a te desestabilizar. As pessoas, a energia das pessoas também está desestabilizada, tal. E aí você tem que ter um autocontrole bem grande, entendeu? Então o grande desafio tá aí, é você ter o seu autocontrole. Porque quando você tiver o seu autocontrole aqui, quando você chegar e partir dessa para melhor, você vai ter um autocontrole lá melhor. Entendeu? A tentação do capeta tá aí. É assim que ele vai tentar te levar. Porque o capeta não vai aparecer para você e falar: olha, eu vou te ensinar o segredo de como você nunca mais reencarnar. Olha, eu vou te ensinar o segredo de você ficar rico. Eu vou te ensinar o segredo de você chegar e isso daí eu vi num outro, né? De conquistar as mulheres. Isso não vai acontecer, cara. Não tem como. Você me desculpa, não vai. Não dá, não dá. Tá? Não dá. Ok? E mesmo porque se você fizer uma merda desse daí, quando você morrer, você pode se fuder, né? Dependendo muito como acontece. Então os grandes desafios estão aqui. Essa parte invisível em que as pessoas tentam te atentar. Aí você tem alguma coisa ali te puxando, então você tem que fazer esse autocontrole. E quando isso acontecer, faça o que eu fiz agora há pouco, aí, depois que eu voltei, né? Dá uma parada, toma uma água, fecha os olhos, respira, para você alinhar as suas energias, entendeu? Beleza? Era isso, era isso, tá bom? Boa semana pra vocês aí, obrigado, tchau, tchau.